Olá, bom dia, boa tarde, me chamo Ellen e hoje a minha equipe vai falar sobre anorexia nervosa para esse módulo de nutrologia. E eu gostaria de apresentar a nossa equipe, que é composta pela Amanda, Melissa, por mim, Gabriela, Gabriele, Igor, Isabela, Júlia, Mariana e o Pedro Vidal. E vamos começar a apresentação. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, a anorexia nervosa pode ser definida de 3 formas. A primeira é como uma restrição da ingesta calórica em relação às necessidades, levando a um peso corporal significativamente baixo no contexto de idade, gênero, trajetória de desenvolvimento e saúde física. A segunda definição é como o medo intenso de ganhar peso ou de engordar, ou comportamento persistente que interfere no ganho de peso, mesmo estando com peso significativamente baixo. E a última definição é como a perturbação no modo como o próprio peso ou a forma corporal são vivenciados, influência indevida do peso ou da forma corporal na autoavaliação ou ausência persistente de reconhecimento da gravidade do baixo peso corporal atual. A etiologia da anorexia nervosa não está bem estabelecida, mas postula-se que ela decorre de uma interação complexa entre fatores biológicos, sociais e psicológicos. Existem alguns fatores de risco conhecidos, como sexo feminino, história familiar de distúrbios alimentares, personalidade perfeccionista, dificuldade de comunicar emoções negativas, dificuldade de resolver conflitos, baixa autoestima e distúrbios de ansiedade. A anorexia nervosa possui 2 subtipos, o tipo restritivo e o tipo compulsivo, ou também chamado de compulsão alimentar purgativa. O tipo restritivo se refere a indivíduos nos quais a perda de peso está ligada essencialmente a dietas restritivas, ao jejum ou a exercício físico em excesso. Nas dietas restritivas, os indivíduos podem cortar alimentos específicos, como carboidratos ou gorduras, ou praticar a contagem de calorias de forma obsessiva. Já no exercício físico, podem procurar criar oportunidades de estarem fisicamente ativos, como ficar em pé ao invés de sentar-se ou envolver-se em muitos esportes. Já o tipo compulsivo se refere a indivíduos que estão envolvidos em episódios de ingestão alimentar compulsiva e autoindução de vômitos ou uso inadequado de medicamentos, como laxantes e diuréticos, para compensar a ingestão alimentar exagerada. O quadro clínico pode ser manifestado a partir da intensa ansiedade em relação ao peso corporal, o medo excessivo pelo ganho de peso, permanência de apetite, mas com restrição alimentar, compulsão alimentar com purgação, distensão e desconforto abdominal, constipação intestinal, amenorreia, transtorno de desejo e de interesse sexual, depressão. Observação válida de marcarmos aqui. Todos os sistemas de órgãos principais podem ser afetados, pois essa é uma doença que atinge todo o organismo. Quanto ao quadro clínico, esse paciente pode se apresentar no exame físico com bradicardia, pressão arterial baixa, taquiarritmias, desidratação, hipotermia, lanugem ou exortismo leve, edema, redução de gordura corporal, erosão do esmalte dentário, devido ao vômito, aumento indolor das glândulas salivares e ou do esôfago inflamado. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, DSM-5, a anorexia nervosa é caracterizada por 3 sintomas. Primeiro, restrição da ingesta calórica em relação às cidades, o que leva a um peso corporal baixo, medo intenso de ganhar peso ou engordar, ou comportamentos persistentes que interferem na prática de ganho de peso, e perturbação do modo de como o próprio peso ou forma corporal são vivenciados. Bem, para falar sobre o prognóstico da anorexia, primeiro a gente precisa entender que não é uma doença que se manifesta da mesma forma para todo mundo. Ela pode vir em diversos graus de intensidade, e uma boa forma para analisar isso é pelo IMC, ou em crianças e adolescentes, pelo percentil do IMC. Então isso me dá uma noção do quão abaixo do peso esse paciente está. Mas esse parâmetro ele não é a única coisa que eu uso para estabelecer essa gravidade. O profissional ele também tem muita liberdade, pela sua experiência com a clínica, pelos sintomas do paciente, de fazer uma decisão pensada, né? Sobre o prognóstico em si, sem tratamento, cerca de 10% das pessoas acometidas com uma gravidade mais séria morrem, então é uma mortalidade elevada, mas as manifestações mais brandas, elas normalmente não têm complicações. Com o tratamento, metade das pessoas vão ficar bem, recuperar o peso e reverter totalmente o quadro. 25% vão ficar bem, mas vão estar sujeitos a recaídas, e infelizmente os outros 25% eles não vão responder de forma adequada ao tratamento e vão ter repercussões tanto mentais como físicas. Bom, agora iremos falar um pouco sobre os fatores de risco para a anorexia nervosa. É importante destacar que os fatores de risco são uma combinação de fatores genéticos, sociais, neurológicos e psicológicos, não podendo ser dissociados um do outro. Um primeiro fator de risco seria a predisposição genética, ou seja, pacientes que têm histórico familiar de doenças psiquiátricas estão mais suscetíveis a ser acometidos por esse tipo de anorexia. Além disso, os antecedentes psicológicos da própria pessoa, como rejeição ou abuso sexual, também influenciam no desenvolvimento da doença. Outros fatores de risco são a população adolescente, pessoas que têm insatisfação com a sua imagem corporal, pessoas de sexo feminino e justamente aquelas que têm excesso de peso. Algumas pesquisas mostram, inclusive, que pessoas que estão situadas no ambiente universitário da área da saúde estão mais propensas ao desenvolvimento da doença, além de pessoas que têm supervalorização do peso e práticas inadequadas de controle do peso. Todos esses são fatores de risco para essa patologia.
Entre as formas de tratamento, podemos citar a reabilitação nutricional, que representa a reintrodução alimentar desse paciente, a fim de garantir mais uma vez o equilíbrio de seu organismo. Também pode acontecer a síndrome da reintrodução alimentar. Caso isso aconteça, devido ao estado de privação extremo e desequilíbrio hidroeletrolítico que esse paciente está, a alimentação deve ser reduzida de forma a dar aquilo que é necessário sem desencadear outros distúrbios. Também é importante corrigir os desequilíbrios hidroeletrolíticos, como hipofosfatemia, e também trabalhar com opções de psicoterapia. É válido destacar que a internação para a estabilização da homeostase é muito importante em pacientes de estado crítico. E temos a farmacoterapia para alguns pacientes. Também destaca-se a internação a fim de trabalhar essa questão da psicoterapia, que ela pode ser parcial ou total. E para finalizar a nossa apresentação, aqui estão as referências bibliográficas utilizadas por nós na criação dessa aula. Nós agradecemos a atenção e até a próxima.